No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre diabetes. Quais são os sinais, quais são os sintomas, como prevenir, quais são os tipos de diabetes que a gente tem. Porque o diabetes, pessoal, é uma doença crônica metabólica que quase que triplicou a quantidade nos últimos 10 anos. Mas antes de começar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, aperta o botãozinho aí, se inscreva, ativa o sininho de notificações para ser avisado toda vez que eu posto conteúdo novo. Já deixa seu like, comenta aí qual assunto você quer que eu fale nos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @KaianeMachado. Todo dia eu estou ao vivo nos stories, no feed, trazendo muito conteúdo na área de nutrição, emagrecimento, receitas fit e muito mais. E entra também na minha comunidade lá no Telegram. No Telegram eu posto conteúdos exclusivos. Todos os meus links estão aí na descrição do vídeo. Clica lá e entra. A diabetes ou diabetes mellitus é uma doença crônica metabólica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose, de açúcar no sangue, o aumento da glicemia. Isso causado porque a insulina, que é o hormônio que capta a glicose na corrente sanguínea e tem um papel de transportar essa glicose para dentro das células, ela não é produzida ou não funciona da forma correta, fazendo com que o açúcar ele fique ali acumulado no sangue. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, a quantidade de diabéticos que existe hoje no mundo passa de 537 milhões, gente. O Brasil ele ocupa o ranking 5º lugar. Os primeiros lugares são os Estados Unidos, China e Índia. A quantidade de diabetes que tem no Brasil hoje, em 2021, soma-se quase 17 milhões. Isso quer dizer o quê? 7% da população brasileira é diabética. Mas tem outro dado que é chocante. Das pessoas que não são diabéticas, de cada 3, uma já tem a glicemia alta. Ou seja, uma está naquela fase pré-diabetes. Existem 3 tipos de diabetes, basicamente. O diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune que a pessoa tem desde a infância, no qual o corpo da pessoa ataca as células B do pâncreas que produzem a insulina. Então a pessoa começa a acumular açúcar no sangue porque a insulina ela não é produzida. Então quem tem diabetes tipo 1, ela tem que injetar insulina, porque senão não consegue equilibrar a glicemia sanguínea e pode ter complicações futuras. O diabetes tipo 2 é o mais comum. E geralmente, gente, ele vem acompanhado com um sobrepeso. Quem tem um excesso de peso, principalmente na região abdominal, aumenta a predisposição de desenvolver diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele é uma consequência de uma síndrome metabólica que começou com a resistência à insulina. A pessoa com maus hábitos alimentares, com excesso do consumo de carboidratos refinados, bebidas açucaradas, aumenta a glicemia, isso eu tô falando de maneira crônica, e com isso o pâncreas ele chega num estado que ele se esgota, porque ele tem que cada vez mais produzir mais insulina, porque sempre tá entrando muito açúcar, e com o excesso de peso, essa insulina também vai diminuindo a sensibilidade. O que é isso? Os receptores que encaixam, vamos dizer assim, na insulina, a insulina é como se fosse a chave que coloca o açúcar dentro da célula. Mas para essa chave abrir a porta da célula, ela precisa de um receptor, de uma fechadura. Então, quando a pessoa ela está obesa, está com excesso de gordura, ela perde essa sensibilidade. Os receptores eles não conseguem encaixar na chavezinha da insulina para abrir a porta. E também o pâncreas, ele se esgota, porque tem uma hora que o excesso de glicose é tanto que ele fica mandando insulina e nunca é suficiente. A pessoa pode desenvolver um diabetes tipo 2 ou por perda da funcionalidade ali da insulina produzida, ela até produz, mas a insulina ela não consegue se encaixar nos receptores para abrir a célula e colocar a glicose lá dentro, ou porque o pâncreas entrou quase que em falência e não consegue produzir a quantidade de insulina necessária para tirar aquela
aquele açúcar todo ali do sangue e chega a instalar a diabetes tipo 2. Na diabetes gestacional, o que acontece? A placenta, ela libera hormônios que inibem a produção da insulina. E os fatores de risco para uma mulher desenvolver diabetes gestacional é o quê? Começar a gravidez já com excesso de peso, ou ganhar muito peso na gestação, ou até mesmo ter uma predisposição genética familiar ao diabetes. Se ela tiver esses fatores de risco, há uma grande possibilidade, se ela não cuidar dos hábitos alimentares, né, durante a gestação, de ter diabetes e ter complicações que pode tratar com a alimentação. Eu vou chegar lá no tratamento, ou até mesmo vai ter que utilizar a insulina. Quais são os sintomas de quem tem diabetes? Gente, geralmente quem é diabético urina bastante. Por quê? O corpo, em uma tentativa de eliminar aquele excesso de açúcar do sangue, ele tenta aumentar a filtração lá no rim para eliminar o açúcar pela urina. E como a pessoa vai urinar mais, ela acaba tendo mais sede, que é outro sintoma. Então aumenta a sede, aumenta a quantidade de urina, a boca fica ressecada, a pessoa pode começar a sentir um pouquinho, já em estágios mais graves, um pouquinho de dormência e formigamento, principalmente nas extremidades, nos dedos, nos pés. A pessoa também pode ter uma alteração na visão, começar a ver um pouquinho embaçado, meio turvo. Pode também sentir cansaço excessivo, porque a energia do açúcar, né, não entra na célula e não consegue ser fonte de energia. Fica ali circulante na corrente sanguínea, a pessoa não consegue acessar. Então, mesmo tendo açúcar no corpo, ela não consegue transformar em energia e acaba se sentindo muito cansado. Quem é diabético também tem dificuldade de cicatrização. Por quê, gente? Vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos pensar aqui que um copo, pensem num copo de água normal e um copo de água com açúcar. O copo de água normal é o sangue de uma pessoa saudável. O copo de água com açúcar, ele é viscoso, ele é muito mais denso, muito mais pesado. É um copo do sangue de um diabético. Então, na verdade, pessoal, o diabetes é uma doença circulatória, porque o sangue do diabético, ele fica grosso, ele fica cheio de cristais de açúcar, ele fica espesso, viscoso. Então, uma pessoa que tem diabetes, ela vai desenvolver complicações em todos os órgãos. Por quê? Porque quem nutre os órgãos, gente, é o sangue. Se eu tô com sangue grosso, espesso, eu não consigo carregar os nutrientes necessários para os meus órgãos. E também não consigo otimizar a minha resposta inflamatória a algum machucado, por exemplo. Então, quando a pessoa, por exemplo, se corta, como o sangue ele tá muito grosso, as citocinas pró-inflamatórias têm dificuldade de chegar lá no local, por isso que demora a cicatrizar. Quem é diabético também abre as portas para todo tipo de infecção, então fica com a imunidade lá embaixo. E também pode ter o escurecimento de algumas partes do corpo, principalmente nas dobrinhas, no pescoço, no joelho, na parte da virilha, na axila, que é o que a gente chama de acantase nigricans, que é o escurecimento dessas regiões. Tudo isso são sinais de quem já está pré-diabético, já começando mesmo o estado de diabetes. O diagnóstico ele pode ser feito através de uma série de exames, mas os que os médicos mais utilizam é o teste de glicemia em jejum. Então, se em jejum a glicemia estiver até 99, tá no estado normal, de 100 a 126 já está ali no período pré-diabético e acima de 126 já é considerado diabetes. Se o indivíduo estiver com a glicemia acima de 126, ele tem que fazer no mínimo as 2 dosagens. E o médico ele pode solicitar ainda o exame da hemoglobina glicada e do teste de tolerância à glicose, para realmente confirmar o diagnóstico. Como é feito o tratamento? No diabetes tipo 1, como eu falei, é uma doença autoimune. O corpo da pessoa ela não produz a quantidade de insulina suficiente ou até mesmo não produz porque destruiu 100% das células B que produzem a insulina. Então, quem é diabético tipo 1 tem que injetar insulina no corpo. Geralmente eles aplicam logo de manhã cedo para a insulina ser liberada ao longo do dia. Fazem o teste da glicemia antes e após as refeições e, se for necessário, aplicam outra injeção de insulina, se a glicemia estiver muito alta.
E também quem é diabético tipo 1 tem que fazer o cuidado com a alimentação, controlar a ingestão de carboidrato, evitar dar hiperglicemia, evitar alimentos com alto índice glicêmico, evitar bebidas açucaradas, evitar doces, bebidas alcoólicas e por aí vai. Quem tem diabetes tipo 2 e gestacional, geralmente, na maior parte das vezes, não precisa utilizar insulina. Dá para reverter o quadro só com a mudança no estilo de vida. Cuidando da alimentação, diminuindo a quantidade de carboidrato. Vou passar várias dicas no próximo vídeo, aumentando a quantidade de fibra. Não dando pico na insulina, ou seja, controlando a carga glicêmica de todas as suas refeições. E além disso, para o diabético tipo 1, tipo 2 e gestacional, prática de atividade física, gente. Atividade física, ela vai aumentar o gasto ali da glicose, vai fazer com que essa glicose seja utilizada como fonte de energia e também melhora a sensibilidade à insulina. Então a glicose ela vai conseguir ser captada pelas células para ser utilizada como fonte de energia, porque houve a necessidade devido ao exercício físico. Então é fundamental para o tratamento da diabetes. Se a pessoa tem diabetes tipo 2 ou gestacional e não conseguir compensar ali a glicemia, aí vai ter que recorrer a um antidiabético oral, né? Que ele tem a função de ajudar a manter os níveis de açúcar normal através de vários mecanismos, ou aumentando a produção de insulina, ou aumentando a excreção do açúcar pela urina, ou até mesmo inibindo a produção da glicose pelo fígado. Agora, se nem com o uso do antidiabético oral a pessoa conseguir controlar a glicemia, aí vai ter que utilizar insulina. Em casos assim extraordinários, que a pessoa realmente não está conseguindo fazer com a dieta. Que eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo não chegue nesse estágio. Dá para reverter, dá para prevenir com os bons hábitos alimentares. A dieta, então, de quem é diabético é o quê? Uma dieta com controle de carboidrato, gente. Como a produção de insulina é diminuída e você não quer ficar utilizando doses, injeções de insulina, você tem que controlar a carga glicêmica de todas as refeições. Tem que evitar alimentos com alto índice glicêmico, evitar coisas muito doces, porque tudo isso estimula na produção de insulina. E se você não tem insulina suficiente, né? Porque seu corpo já ali ou perdeu a produção natural, ou até mesmo está diminuída a sensibilidade, vai ficar acumulando glicose na sua corrente sanguínea. E pode levar às complicações mais sérias, que eu vou explicar agora quais são. Quando o diabetes ele não é tratado da forma correta, pessoal, como eu falei, é uma doença circulatória, vai afetar o funcionamento de vários órgãos, gente. Primeiro, aumenta a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, vai aumentar a sua pressão arterial, vai aumentar a sua inflamação, gerar problemas de aterosclerose, que pode levar a um AVC, que pode levar a um infarto, que pode levar a perda de circulação nos membros periféricos, trombose. Então é importantíssimo, gente, controlar essa glicemia. Também pode causar problemas nos olhos, como glaucoma, catarata, edema macular e até mesmo cegueira, pessoal. Porque os capilares dos nossos olhos são bem fininhos. Se a gente tá com aquele sangue cheio de açúcar, muito espesso, acaba que fere os capilares fininhos dos nossos olhos, que vai gerando uma visão mais turva, embaçada, e a pessoa pode até perder a visão, pode até ficar cego por causa do diabetes. O diabetes ele também causa uma nefropatia. Lembra que eu falei que um dos mecanismos de defesa do seu corpo é começar a urinar mais para ver se elimina o açúcar pela urina, né? Se a pessoa não controla essa glicemia, o rim chega uma hora que os cristais... Vamos pensar aqui, trazendo com um exemplo bem prático, que o rim é uma peneira que filtra, né, o nosso sangue e as toxinas com a água é eliminada em forma de urina. Quando você abusa ali da sua glicemia alta, tem a glicemia alta de maneira crônica por muitos anos, o seu rim, ele começa a se sobrecarregar.
e aqueles cristalzinhos de açúcar que está no seu sangue começa a abrir buracos, né, nessa peneira. E em vez de eliminar só o açúcar, começa a eliminar proteínas do seu corpo. Isso pode ser verificado com teste de urina, com exame de urina. Se você começa a verificar albumina na sua urina, você já está com lesão no seu rim, pessoal. O diabetes pode causar insuficiência renal. Vocês têm noção do que é isso? Ter a necessidade de fazer uma hemodiálise porque o seu rim ele não consegue mais filtrar o seu sangue. Gente, isso é muito sério, isso não é para brincar e você pode prevenir. O diabetes ele também pode causar nefropatia, pessoal, que é uma doença degenerativa dos nervos, a perda de sensibilidade, principalmente aqui das extremidades, dos dedos, dos pés, porque o sangue tá cheio de açúcar, então começa a lesionar, começa a causar ferida nos pés, começa a não chegar o sangue lá naquelas regiões, cortou a circulação, aí começa um processo inflamatório e pode levar até o pé diabético e até mesmo uma amputação. É gravíssimo, pessoal. Quem tem diabetes, como eu falei na parte dos sinais e sintomas, a imunidade baixa e aumenta a possibilidade de desenvolver todas as doenças infecciosas. Então, se você tem um câncer, por exemplo, o seu câncer, seu tumor, as suas células defeituosas vão amar o açúcar do seu sangue e vão se proliferar cada vez mais rápido, porque o câncer, o tumor, ele se alimenta do açúcar. Então, tudo que é micro-organismo vai se proliferar, vai aumentar a quantidade muito mais rápido quando o sangue está açucarado, alimentando essas células malignas. Viu a quantidade de complicações, gente, que essa doença triste pode trazer para sua vida? O que você tem que fazer agora? Pega esse vídeo, compartilha com as pessoas da sua família, porque as informações daqui podem, com certeza, mudar e salvar vidas. No próximo vídeo eu vou trazer mais de 10 dicas de como você diminuir a sua glicemia naturalmente, para você não chegar lá no estágio de diabetes, ou até mesmo se você já é diabético, conseguir controlar para futuramente, se você utiliza insulina, parar de usar. Esse vídeo ele não tem o intuito de você parar o seu tratamento de diabetes se você está tratando já com médico. Ele só tem o intuito de te conscientizar que o diabetes ele precisa sim de uma mudança de estilo de vida. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, controlar o consumo de carboidrato e fazer atividade física. Fazendo esses três, eu tenho certeza que a sua glicemia ela vai baixar naturalmente e você vai evitar complicações severas no futuro. Se você que está vendo esse vídeo está com a glicemia alta, está com excesso de peso, está querendo emagrecer para ontem, eu posso te ajudar. Como eu falei no início do vídeo, eu sou criadora do SEC. O SEC é o Sistema de Emagrecimento Corporal, que ele é dividido em 3 partes, gente. O curso online de emagrecimento, que é o meu método, o passo a passo de maneira didática, 100% online, no qual você vai receber estratégias específicas para mudar os seus hábitos, comportamentos e conseguir emagrecer. A segunda parte do SEC são as sessões de mentoria, que são comigo, com a equipe de coaches, para te ajudar a colocar todo o conteúdo, todo o aprendizado do SEC em prática. E a terceira parte é o grupo de suporte e acompanhamento no WhatsApp. Então, se você tiver interesse de começar, tiver interesse de emagrecer e alcançar a sua melhor versão de maneira definitiva, clica no link aí, conheça o SEC, tá na descrição do vídeo, que eu posso te ajudar. Gente, desse vídeo é tudo isso. A gente se vê na próxima semana, onde eu vou trazer mais de 10 dicas para você baixar sua glicemia naturalmente. Se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like. Beijo da Nutri e até lá!